Boa noite a todos. Todos bem? Embalados com essas melodias inspiradoras, que realmente elevam nosso coração, apura nossos sentimentos, né? A gente dedica um minuto para a nossa prece inicial, trazendo o nosso pensamento para esse ambiente, dando um silêncio para as questões do nosso dia a dia, onde a gente dedica esse momento para nós, porque quando a gente cuida de nós mesmos, a gente cuida também das pessoas que nos são caras. E com esse pensamento, já percebendo a atmosfera deste ambiente de aprendizado, de meditação, de oração, de cura, a gente já leva o nosso pensamento para o nosso Senhor, nosso Mestre Maior, amigo Jesus. Dedicamos esse momento das nossas vidas para aprender sobre suas palavras, sobre seus ensinamentos e sua conduta. Nos sentimos felizes por pertencermos a esta comunidade. Nos sentimos abençoados por mais uma vez termos oportunidade dessa comunhão. Por isso pedimos, Senhor, que nos inspire, abra nossos corações, nos ajude a aplicar em nossas vidas esse imenso conhecimento que o Senhor trouxe para nós, que resumidamente é o amor, e que a gente consiga na nossa vida, na nossa jornada, aplicar, não perdendo tempo, que a gente consiga aplicar o que a gente já sabe. Fique conosco, Senhor, nessa noite, e que assim seja. Nosso tema de hoje, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai estudar esse item, condição da fé inabalável. Fé inabalável. Começa com literalmente uma condição, né? Será que existe uma condição para a gente ter uma fé inabalável? Será que a nossa fé é uma fé inabalável? Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo ensina para a gente. Vamos começar pela fé religiosa. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A gente vai ver um pouquinho sobre essas, né? Ele está dividindo a fé aqui em duas, né? Raciocinada ou a fé cega. Vamos ver do que se trata. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação. Assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro
porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na escuridão também o é a luz meridiana. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então a gente já pode começar a formular uma ideia sobre o que seria fé cega, né? Mas principalmente no nosso caso aqui do Espiritismo, a fé raciocinada. Muitos de nós, eu acredito, eu não vou falar que a maioria porque eu não conheço, né? Eu não consigo sondar cada um aqui, mas eu sei que muitos de nós somos provenientes do berço católico, evangélico, não é? E em algum momento da nossa vida a gente simpatizou pelo Espiritismo, a gente quis trazer para a gente esse conhecimento, vamos dizer que a gente teve sintonia com essa doutrina. E o que caracteriza o Espiritismo é justamente a fé raciocinada, não é? É uma fé onde a gente raciocina em cima dos acontecimentos e busca ali, com o material que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, compreender o que está acontecendo com a gente ou com as outras pessoas, né, à nossa volta. Então, o que seria uma fé raciocinada? Ela é baseada em coisas que a gente realmente acredita, né? Quando você tem essa curiosidade, você automaticamente procura a literatura espírita, você procura as palestras, você procura as pessoas e você começa a conversar com as pessoas sobre essas questões. Aí você vê logo a primeira questão: Deus, né? Deus, o nosso Criador, o Pai misericordioso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus, né? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Aí os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só como é vasto isso. A gente não consegue compreender exatamente isso, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente parte do princípio que Deus é perfeito, não é? Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, a lei de Deus é perfeita, porque de um ser perfeito não pode vir imperfeições. Vocês concordam? Não é isso? Então, se Deus é perfeito, a lei de Deus é perfeita, então não existe o quê? Falando de lei, né? Não existe injustiça. Olha só. Não existe injustiça. Mas o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer que tudo que nos acontece tem uma razão de ser? Então eu estou tirando a culpa de Deus e estou botando em mim mesmo? Olha só que pensamento, né? A lei é perfeita. Então, se comigo aconteceu determinada situação, você está dizendo que eu mereci passar por essa situação? Isso afasta muitas pessoas do Espiritismo, sabia? Que as pessoas, algumas pessoas, né, quando chegam aqui e elas percebem que tudo depende dela mesmo, às vezes a pessoa não acredita ou não encontrou o que veio buscar aqui na doutrina espírita, né? O que você veio buscar aqui? Uns vieram buscar a cura, outros vieram buscar o consolo, outros vieram buscar o conhecimento. E quando vocês se deparam com essas verdades universais, uns alegram, né? E outros se decepcionam. Talvez porque não é o momento ainda, né, dessa pessoa acordar para essas verdades universais. Mas quem fica na doutrina, geralmente são aquelas pessoas que concordam com isso. Então, a partir daí, você tem um conhecimento que o seu destino está nas suas mãos. O seu destino está nas suas mãos. Olha só, é perigoso isso, né? Será que eu tenho condição de tocar o meu destino?
Será que eu sou competente para tocar o meu destino? E aquelas pessoas que me atrapalham, aquelas pessoas que me atrasam, aquelas pessoas que me colocam para baixo? Não, não é assim, né? As pessoas interferem no meu destino. Infelizmente, não. No Espiritismo a gente aprende que somente nós traçamos o nosso destino. Então, por que eu dei essa volta? Para a gente tentar compreender essa questão da fé raciocinada. A partir do momento que você entende que você é o senhor do seu destino, você é a senhora do seu destino, você começa a acreditar em coisas muito mais profundas, você começa a acreditar em coisas muito mais palpáveis, não é? Então a fé raciocinada, ela se baseia primeiramente nesse aspecto. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Ou seja, a pessoa menos crédula, ela está um pulinho ali, ela pode adquirir uma fé, né? Não é a fé que compete procurar-nos. A nós é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarmos, sinceramente, não deixaremos de achá-la. Né? Olha só o que ele está dizendo. A gente precisa buscar a nossa fé. E se a gente buscar, a gente vai encontrar. A gente se você não nasceu com ela, né, você precisa desenvolver essa fé. Ir atrás. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapa os ouvidos. Ou seja, a pessoa fala assim, eu nasci assim, eu não vou mudar, na minha vida aconteceu tal e tal coisa que me fez ser assim, e a pessoa às vezes se fecha, né? Ela se fecha. E ali disse, né? Se você buscar, você vai encontrar. As provas, no entanto, chovem-lhes ao redor, porque fogem de observá-las. Descaso, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, isso é interessante, né? A pessoa, quando ela tem a fé, mas aí você vê aqueles ensinamentos de Jesus, por exemplo, ele fala assim, antes de botar o seu, antes de colocar a sua oferenda no altar, vá e reconcilie com o seu inimigo. Olha só que coisa. Então eu vim aqui fazer uma oferenda para Jesus, né? E ele fala, não, volta e reconcilia com o seu inimigo, depois você vem. Né? Então, não adianta eu ficar rezando aqui e se meu coração estiver amargurado, com ódio, com rancor, não vai adiantar. Eu preciso trabalhar esse sentimento interno para ter condição de abrir o coração e realmente elevar uma prece, né? Calorosa, uma prece intencional. Então essas coisas, elas desanimam as pessoas dependendo do momento espiritual que ela esteja. Não que a pessoa não mereça, não que a pessoa... Não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que cada um está no seu momento espiritual. Cada um de nós aqui nesse salão vem de uma caminhada que a gente não sabe o tamanho, né? Cada um aqui tem uma caminhada muito longa que chegou até aqui. Então, como julgar? Como saber quem é quem? Não se consegue, simplesmente só Deus, né? Então, cada um no seu momento. Mas na maioria, o problema é o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. O orgulho nos coloca acima de tudo, né? A gente acredita que a gente é capaz de resolver nossas próprias questões. A gente sai de manhã acreditando que a gente vai conseguir resolver as nossas questões. E a gente consegue? A gente consegue resolver tudo, não é?
Se de manhã você não abre o dia fazendo uma oração, pedindo proteção, pedindo ajuda, pedindo ajuda para aquelas coisas que você não consegue compreender e coisas que estão além da sua, né, do nosso controle. Então, por que Jesus prega a humildade? Humildade não é andar de cabeça baixa. Humildade é você, né, dentre outras coisas, saber que existe um ser superior, saber que a gente está sendo cuidado e saber que a gente sozinho não vai a lugar nenhum. A gente não vai a lugar nenhum sozinhos. Então isso tudo fortalece a nossa fé. Essa fé raciocinada. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Qualquer coisinha que a pessoa passa na vida dela, de repente desperta uma fé muito grande. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Anterior progresso está se referindo a existências anteriores, né? Em existências anteriores, a pessoa trabalhou essa fé e conseguiu, né, angariar de alguma forma essa força, essa certeza. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Então, por exemplo, se você pega uma criança, a criança, você não pode cobrar de uma criança ter fé. Primeiro que é uma criança, né? E segundo que ela não teve experiências na vida dela que fizesse ela raciocinar que aquilo foi uma intervenção superior. Ela não tem essa experiência. Mas observa cada um de nós aqui, cada um de nós. Se a gente for olhar no nosso passado, teve momentos na nossa vida, de todos, teve um momento que você olha e fala assim, gente, foi Deus, não é? Então, a soma dessas experiências fortalece a nossa fé. Quando Jesus falou, orai e vigiai, vigiar no sentido de observar a sua própria vida, né? Observar as coisas que acontecem na sua própria vida. Poxa, naquele momento eu estava dirigindo e ia acontecer uma coisa grave e de repente eu consegui, sabe? Já aconteceu comigo isso, inclusive, mais de uma vez. Parece que alguém pega a direção, né? Então, assim, cada um aqui tem um relato de uma coisa ou outra, onde ele sabe que foi Deus que resolveu aquela situação. Isso fortalece a nossa fé. Então, na vida adulta, madura, a pessoa consegue olhar para trás e reconhecer esse tipo de coisa. Então, transcendendo isso para as existências, a gente, no nosso passado, assim como uma criança, no nosso passado, a gente já teve oportunidades onde Deus interviu na nossa vida. Ele interveio o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Só que a gente precisa de levar o choque, né? Para poder ver. Então, em determinados momentos, ficou muito claro essa intervenção. Então, como está dizendo aqui nessa página, pessoas que já tiveram um anterior progresso, em determinado ponto, você já concluiu que Deus está atuando na sua vida mesmo. Isso é uma fé que ela se torna inabalável à medida que você reconhece através das próprias experiências. Você não vai achar fé num livro, eu vou ler um livro aqui e vou... entendi, agora eu tenho fé. Não, a fé é experiência, a fé é vivência. Então, meditar, no meu ponto de vista, meditar não é só aquela meditação indiana que você faz naquela posição, né, que é uma meditação realmente, mas meditar sobre o seu dia, meditar sobre o seu ano. Então, assim, meditar é pensar, né, a respeito das coisas que acontecem na sua vida. Aí você tem aquela virada, você tem um aprendizado. Que se a gente viver no automático, dia após dia, sem refletir, onde é que está o aprendizado, né? E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender.
A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, exigindo a abdicação do raciocínio e o livre-arbítrio. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos imaginar uma situação. Uma pessoa faz uma coisa grave. Ela fez uma coisa grave ali, seja, né, em qualquer nível. Se ele acredita, por exemplo, no inferno, o que ele vai fazer do resto da vida dele? Eu já fiz isso. Pelas escrituras, isso aqui, eu estou condenado ao inferno. Porque isso aqui não tem perdão. Essa coisa aqui é... Pronto. Essa pessoa pode ser levada a uma vida inconsequente. Já estou estourado mesmo, então... Sabe? Isso é fé cega. A pessoa tem fé, faz coisa errada e não acredita em recuperação, ele não acredita em perdão, ele não acredita em arrependimento, ele acredita que está condenado. Quando você pega uma pessoa e condena ela, né, a uma situação eterna dessa, essa fé cega pode fazer isso aqui. A pessoa ela fica decepcionada, fica incrédula e a partir daí ela começa a se autopunir, aí entra toda na questão psicológica, né? Autopunição, aí fica uma baixa autoestima, fica depressivo, fica com muitas questões que a gente conhece aí, onde ela não vê o horizonte. O que a fé raciocinada vem nos ensinar? Errei. Vai ter um momento em que eu vou ter que me reconciliar com a lei. O que Chico Xavier falava? Uma frase famosa dele. Você não pode voltar atrás e começar de novo, não é isso? O que ficou para trás, ficou. Mas você pode recomeçar agora e fazer um final diferente. Olha só que coisa mais otimista. Eu errei daqui para trás, errei mesmo, errei muito. Mas se eu me arrepender, daqui para frente eu posso fazer diferente. Eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso resolver ser diferente. Eu quero esquecer o eu do passado e quero atuar de forma diferente. Ó, aquela pessoa não existe mais, agora é outra pessoa. E quem não acreditar, paciência, mas eu mudei, eu quero ser diferente. E você começa a ter uma vida diferente. Será que isso não pesa na balança? Não é? Paulo dizia que, o amor cobre a multidão de pecados. Olha só que frase. Paulo de Tarso, São Paulo, né? O amor cobre a multidão de pecados. Assim, uma interpretação disso poderia ser o seguinte: erramos, sim, erramos. Mas se estamos procurando a nossa melhoria, né, se estamos procurando fazer diferente, isso vai contar para o nosso crescimento. Não é salvação, vai contar para o nosso crescimento moral. Moralmente nós vamos crescer. Eu quero podar esse espinheiro que eu plantei e agora eu quero semear uma coisa melhor. Eu quero semear árvores frutíferas. Sabe? A gente sempre tem essa oportunidade. Então o Espiritismo ele vem trazer para a gente, né? Ele é o consolador, né, prometido. Ele vem trazer para a gente essa verdade de que o sofrimento não é eterno, né? O sofrimento ele tem data de acabar. Eu estou sofrendo demais, tem data para acabar. Minha vida está difícil, tem data para acabar. Como que eu vou sair dessa situação? Tem data para acabar. O Espiritismo vem trazer para a gente essa palavra de que está tudo certo. Está tudo certo. Tudo que está te acontecendo, tudo que está me acontecendo comigo, está na lei.
Está tudo certo. Deus não abandona ninguém. Ele não nos abandona. Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente aquece nosso coração. A gente fica com mais esperança. A gente sabe que a cada manhã é uma página em branco para você escrever ali a sua história. Ontem eu fiz isso e isso, não, mas hoje, ó, que página em branco. Não é bom um livro, um caderno, uma página em branco? Ali você pode desenhar, você pode escrever, pode fazer uma poesia, pode fazer um dia diferente, né? E de repente você gosta daquela nova forma. E aquilo passa a ser o seu novo eu. Então, isso seria fé raciocinada. Acreditar que a gente é por a gente mesmo. A gente precisa do próximo para evoluir. Né? Você precisa do próximo, do exemplo do próximo. Você precisa do acolhimento do próximo. Mas a gente só vai sozinho. A gente só vai sozinho, cada um no seu ritmo. Uns vão acelerado, uns vão mais devagar, uns ficam parados um tempo ali na estação, mas a gente está indo. Aprende uma coisinha aqui, isso aqui eu quero para a minha vida. Aprende uma coisinha ali, não, isso aqui, ó, vou fazer, sabe? A criatura então crê porque tem certeza, e só tem certeza quem compreendeu. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase é de Allan Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. O que ele está querendo dizer com isso? A lei de Deus é imutável. A lei de Deus é uma só. A lei humana está evoluindo. A nossa lei, cada vez mais, ela está avançando à medida que a gente avança. Mas ainda está longe da lei de Deus. Então, o que foi dito há um século atrás, vale hoje, em termos de lei de Deus, que é uma lei imutável. O que muda é a nossa compreensão da lei de Deus. Então, o que é evolução? Evolução é compreensão da lei de Deus, não é isso? Quando fala aqui compreender, quem compreendeu? Não é que, eu entendi, eu tenho que raciocinar. Não, não é isso. Eu compreendi, realmente. Você compreendeu o que é certo e o que é errado. E à medida que você eleva moralmente, a sua visão amplia e você começa a ver mais longe. Coisa que antes você achava que era certo, hoje você não acha mais. Não é assim? A gente tem isso, não tem? Cada um de nós aqui tem um caso desse. Isso eu achava certo. Agora eu não acho mais. Quando eu era antes, né, eu falava assim: eu me arrependo das coisas que eu não fiz, porque as coisas que eu fiz eu não me arrependo. Eu gostava muito de falar isso, né? Falava, aí passando o tempo, e aquilo que eu fiz? E aquela outra coisa? Aí eu parei de falar, porque realmente eu comecei a perceber que eu fiz coisa que não era correta. Ou seja, eu aprendi ao longo da minha jornada, né? A gente aprende. Você amplia a sua visão. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, né, cada um aí tem um exemplo, né, de coisa que achava correto e não acha mais. Tem aqui um texto do Emmanuel, desse livro, Coletânea do Além. São vários autores espirituais. Esse é do Emmanuel. Vou ler rapidamente aqui, são 3 páginas. Nos círculos espirituais, nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Se é certo que o sentimento sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável.
raciocínio e sentimento, né? O cérebro e o coração, raciocínio e sentimento, né? O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. Eles falam que a caridade ela tem que ser feita de forma certeira, né? Não basta você pegar uma coisa e dar para outra pessoa. Você tem que saber fazer, sabe? Não é, toma isso aqui, humilhando a pessoa, né? Às vezes, né? Um exemplo bem esdrúxulo, né? Então você tem que saber. O André Luiz fala isso. Para você fazer a caridade, você precisa ser estratégico. Você tem que saber chegar naquela pessoa. A caridade de várias formas, né? Tem a caridade material, a caridade moral. Você pode chegar e dar uma palavra. De repente você chega para uma pessoa querendo dar uma lição nela. E a pessoa não precisa de uma lição, ela precisa de um ombro, né? Para chorar, ela precisa de uma palavra de estímulo e não como diria, não de um sermão. Então, para fazer a caridade, você tem que ser estratégico, tem que usar a sua inteligência, pensar de qual forma você vai abordar aquela situação de maneira que você consiga ajudar a pessoa de forma integral e não toma comida, mas colocando a pessoa no nível abaixo, sabe? Esse tipo de... Então, por isso que fala razão, por isso que fala coração e cérebro. A gente tem que usar as duas coisas. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, sem o segundo, fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, né, no caso, o coração sem o cérebro, né? E aqui o cérebro sem o coração, o segundo sem o primeiro descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. A gente muitas vezes usou o coração e esqueceu de usar o cérebro. Na maioria das vezes usa o cérebro e esquece de usar o coração. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. A primeira é o homem que termina laboriosa etapa evolutiva. O segundo é o anjo, que começa nas suas manifestações iniciais, a caminho da espiritualidade pura. Então, assim, a gente costume dizer que a humanidade está na era da razão. A gente passou primeiro pela, vamos chamar de era, né? Fase do instinto. A humanidade no início, nos primórdios, era por instinto. A gente corria de bicho, a gente devorava, né, os animais, ainda continua, mas assim, a gente corria, vivia se escondendo, era como se fosse um animal dentro de uma caverna, tinha medo do escuro, a gente tem medo do escuro até hoje, né? Isso é primitivo. Ter medo do escuro faz parte dos nossos instintos primitivos. Depois inventam o fogo e por aí foi. Nessa época, era a época do instinto. A gente tinha que ter uma descarga de adrenalina para fugir mesmo dos animais, para lutar, para sobreviver. Aí, com o avanço da humanidade, a gente passou para a fase da razão, onde a força bruta já não predomina tanto. Hoje o que predomina é a razão. Não é isso? A gente raciocina, a gente aprendeu, desenvolveu a tecnologia e o ser humano hoje domina o planeta, né? Antes a gente era vítima dos animais, hoje a gente domina o planeta através da nossa razão. E a razão nos levou a
o ponto que nós estamos hoje. Só que agora a gente está entrando na terceira fase, que é a fase do sentimento. Essa fase do sentimento, ela nos coloca em outro patamar, onde eu preciso ter empatia, né, pelo próximo. Não só a questão da vantagem, eu tenho que ter empatia, eu tenho que saber né, olhar o lado do próximo, viver em comunidade, né, à medida que você vai angariando condições morais, você começa a ver o próximo com olhos diferentes. É assim hoje? Hoje a gente está na fase da razão bem acentuada, né? Porque o que aparece na mídia é a razão. O que aparece nos noticiários é a razão. A dominando B. Mas nos bastidores existe uma força superior que está transformando o nosso planeta. A gente está agora na fase de transição planetária, não é? Vocês já viram falar desse tema. A transição planetária é onde o planeta Terra vai sair do mundo de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração. No mundo de regeneração não vai ter espaço para essa maldade desenfreada que nós vemos hoje em dia. Então a gente está partindo para isso. Mas espera aí, então o planeta vai transformar e eu vou pular para esse planeta, né? Eu estou aqui, eu vou ter meu direito de ficar aqui porque o planeta mudou? O planeta não muda, né? O que muda são as pessoas. O mundo de provas e expiações está deixando de ser provas e expiações porque os seres humanos já não estão suportando mais isso. Nós queremos mudança. Então, para continuar nesse planeta, a gente vai ter que ter hábitos do mundo de regeneração. Então eu convido todos aqui a aprofundar nesse tema. Quais são as características do ser humano no mundo de regeneração? Antes eu rezava para ir para o céu. Agora eu rezo para voltar aqui para o planeta Terra. E a vaga, não tem muita vaga não. Tá? Então assim, quem viver no planeta Terra nos próximos séculos vai pegar um mundo de regeneração, um mundo melhor, onde esse sofrimento que está nos assolando, a gente vai estar meio que distante dele, um pouco distante. Então, manter os hábitos do mundo de regeneração, que é olhar o lado do próximo, ter uma fé raciocinada, acreditar que Jesus está no leme, e que nós temos qualidades, sim, que precisam sair de dentro de nós e a gente tem que botar em prática. Tirar um pouquinho o orgulho e falar mesmo, falar de Jesus, falar de coisa boa, esquecer um pouquinho as coisas mais baixas e preparar nossa mente para esse novo mundo que vem, que é o mundo de regeneração, certo? A gente finaliza aqui, vamos preparar para o nosso passe, com todo esse raciocínio que a gente fez. Vamos recolher nossos pés, ficar numa posição mais ereta para facilitar o trabalho dos passistas. E vamos buscar em nós essas qualidades que nós já temos, o que nós já temos de aprendizado, porque o que nós temos de bom não perdemos mais, é tesouro que a traça não come e que a ferrugem não corrói, é um patrimônio sagrado que cada um aqui se esforçou para adquirir. Vamos deixar as nossas qualidades falar mais alto do que os nossos defeitos, nossas imperfeições. Vamos ser otimistas, sabendo
Que o Pai Criador, através do nosso Senhor Jesus, através da falange de espíritos superiores, nossos anjos guardiões, atuam em nossas vidas, eles que choram com nossas tristezas e se alegram com nossas vitórias. Nós que viemos de uma longa caminhada, hoje buscamos o Evangelho do Senhor, com a nossa fé que transforma, essa fé que transporta montanhas, que transforma o nosso interior. E assim nós abrimos nossos corações para receber esse tratamento, para receber essa energia divina que cura nossa alma, harmoniza nosso corpo, acalma nossos pensamentos. E assim nós seguimos, cientes da nossa caminhada, mas com esperança de que cada dia o Criador nos apresenta tudo o que nós precisamos para nos melhorarmos. E o que vai fazer a diferença é como a gente encara esses desafios, mantendo nosso bom humor, mantendo nossa fé inabalável que a gente está construindo a cada dia. Senhor Jesus, que a sua paz esteja conosco e nos acompanhe até nossos lares, que essas bênçãos possam ir até nossas famílias, nossos entes queridos, e que o Senhor permaneça conosco nessa noite. Que assim seja.